Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Antítese. Meu nome é Pedro, né, e a gente está aqui no nosso canal. A gente começou lá no Instagram, onde a gente posta muitos conteúdos sobre apologética, sobre teologia, sobre edificação e tantos conteúdos, né? E a gente está aqui também no YouTube com conteúdos mais longos, mais profundos, onde a gente pode conversar um pouquinho mais, de maneira mais profunda mesmo. E, bom, no vídeo de hoje eu gostaria de falar a respeito de uma resposta que eu vi recentemente de um apologeta muito conhecido, com certeza você já viu vídeos dele, né? Esse pastor, eu acho que ele é pastor pelo menos, foi isso que eu já ouvi falar, ele vai nos campos de universidade, ele vai debater, ele faz isso há muito tempo, já fazem anos que ele faz isso. Se eu não me engano, tem até canais no Instagram e em outras redes sociais que postam vídeos dele, cortes dele. E eu vi um corte dele conversando com um ateu muito famoso, um jovem ateu que está explodindo nos Estados Unidos, que chama O'Connor, né, o nome desse jovem que tem um canal no YouTube também que fala sobre ateísmo e agnosticismo, e ele tem várias entrevistas, vários debates, e eu achei incrível a resposta que o Cliff, né, pastor Cliff Knitsch, acho que esse é o nome dele, estava ele e o filho dele, numa chamada, e era um debate, uma conversa, e o pastor Cliff, ele deixa os 4 pontos praticamente que a gente sempre fala aqui no canal, quando a gente fala sobre apologética, a importância de um bom entendimento de 4 perguntas que eu acho que fazem toda a diferença na maneira da gente conversar com as pessoas e até mesmo no nosso evangelismo. Eu queria ver agora o vídeo com você e depois a gente vai comentar um pouquinho e a gente vai refletir um pouco na profundidade de todas essas respostas que o pastor, o Cliff, ele vai falar para nós. Então vamos lá. Funerals. And you have to decide, is there life after death or not? You cannot just say, I'm agnostic, because the dead body is there. The question is, are you going to see that person or not? I may be wrong. I may be incorrect. What I'm saying may be entirely stupid, but I cannot have it said that I'm not arguing honestly here. I'm telling you what I believe, and I'm telling you what I don't know. You said that claiming to have the answer to the biggest questions of the universe is the height of intellectual arrogance. You then told me that me saying I don't know the answer to the most fundamental question of human existence is an impossible option. And when you didn't know an answer to a question, that was called basic humility. Well, I agree with you. I agree with you. You don't know. I don't know. There are many things that we do not know. It is not me who claims to have the ultimate answer to these questions. It is you and your worldview. I cannot have it said that agnosticism is not a response or that I'm somehow evading the questions. Tell me that I'm wrong, fine. Tell me that I'm stupid, fine. Tell me that I'm not understanding your question. Maybe I'm answering the wrong question because I've misheard you. But to say that I'm intentionally evading your question because of some kind of fault in my worldview is an attack on my character that I just can't let stand, because I strive and pride myself on my ability to honestly engage with the questions that people are answering and honestly tell them that I don't know when I don't know. All right, so Stuart and I got to take a course in communication because we have miscommunicated. I'm sorry for that. I am not making a statement about your character. I am making a statement instead that it is impossible to be agnostic about the question of human value, human meaning, morality, and life after death, because you have to live life. Because you have to live life, you have no choice but to answer the question, the person I'm talking to, do they have value or not? Do I have value or not? You can't evade that. You have to answer that. Because how you treat that person is based on whether you view them as being valuable or not valuable. You have no choice but to figure out what's the meaning of my life. Because you have to set an agenda, a schedule for today, tomorrow, next week. And those decisions that you make about your schedule show your priorities, show your ambition in life. You have no choice, Alex. This is not a question of me attacking your character. It's a simple statement, Alex. You have to live life. And the way you live your life ethically shows what you believe. I'm sorry, your actions are based on thought. They're based on a worldview. That's all I'm saying, Alex. And I'm sorry, Alex, this is not an attack on your character. You have to go to funerals. And you have to decide, is there life after death or not? You cannot just say, I'm agnostic, because the dead body is there. The question is, are you going to see that person or not? So that's all I meant, Alex. This is no attack on your character. Alex, I love you. I like you. You're a great guy. I love talking with you. But agnosticism is impossible when it comes to those fundamental 4 issues I pointed out to you, because you have to live life. That's all I meant. Bom, vamos lá. Primeiro, eu quero ressaltar a humildade do Cliff, né? De
até pedir perdão na maneira que ele estava se expressando, porque em conversas como essas não é fácil. Eu mesmo não gosto muito de debate. Eu pessoalmente acho que muitas vezes o debate ele causa uma má impressão, assim, você não vai ganhar a pessoa naquele momento através de um debate, né? Então, quando eu olho até debates aí em podcasts, pessoas que vão para debater, até mesmo no Instagram, que eu já vi lives de pessoas, inclusive no Antítese a gente já foi convidado a debater com algumas pessoas, desde perspectivas teológicas diferentes, quanto também de ateus e agnósticos que entraram na página e vieram discutir, falar, mas esse não é o propósito da página e eu não acho que tanto o reino, né, quanto eu falo a igreja, os cristãos ganham com isso, quanto as pessoas também que não conhecem Jesus ganham com isso. Mas nessa conversa eu vejo claramente uma sinceridade em ambos os lados, tanto no do O'Connor aqui, que é esse ateu muito famoso, esse jovem ateu, você pode pesquisar depois no Instagram e YouTube dele, é muito conhecido, até vou deixar aqui embaixo. E o Cliff também, os dois estão tendo essa conversa, e dá para ver ali nesse podcast ou conversa, que tem várias outras pessoas conversando e discutindo. Mas ele primeiro ele começa a conversa pedindo perdão, até talvez pela comunicação que ele deixou. Mas ele ressalta algo importante que para nós como cristãos eu acho que é um argumento muito bom para a gente conversar, e que eu já vivi em momentos de evangelismo, até aqui com jovens, conversando com pessoas que se dizem agnósticas. E ele vai começar o seu argumento dizendo o quê? Que é impossível você ser agnóstico, e vamos lembrar o que significa a palavra agnóstico. O ser agnóstico é que você não tem conhecimento. Gnosis é conhecer. Agnose é que eu não tenho conhecimento de causa, eu não posso afirmar nada. Não é que eu sou ateu, que é o caso do O'Connor, ele não se diz ateu, pelo que eu sei, ele não se diz ateu. Mas ele fala o quê? Que ele não sabe sobre se Deus existe ou não, ele não pode ter certeza se Deus criou as coisas, se existe um Deus no universo ou não, se existe alguma resposta para todos os problemas e perguntas que a humanidade tem. E o Cliff começa essa resposta respondendo de maneira, eu achei assim, brilhante, porque ele fala, é impossível você ser agnóstico quando você fala sobre valor da vida humana, ele fala sobre o significado da vida humana, sobre a moralidade na vida humana e sobre o destino, que é a morte de uma pessoa. Não tem como. E fica para nós a pergunta, por que não tem como? Por que não tem como você ser um agnóstico, ser alguém que não tem conhecimento de causa, quando você pensa nessas 4 perguntas, esses quatro pilares, né, que o Cliff ele fala para nós? Porque no final, esses 4 pilares, eles representam a prática da nossa vida. Eles representam não só um conhecimento, algo que a gente sabe ou tem a ver com a nossa inteligência, o conhecimento adquirido, mas tem a ver com aquilo que a gente vive. Quando a gente pensa em valor da vida humana, é algo que a gente atribui às pessoas, é a maneira que a gente vê as pessoas. Se Deus não existe, se nós cremos, se uma pessoa acha que não existe um criador do universo, essa ideia de você colocar valor, ou as pessoas não terem valor, ou você dizer qual é o valor das pessoas e mensurar o valor por você mesmo, é perigoso demais. E afeta a prática comunitária da sociedade, de como nós vivemos, de como nós criamos a nossa sociedade, construímos a nossa sociedade, E quando a gente pensa inclusive quando a gente pensa em grandes civilizações ou regimes, impérios, onde o imperador, o rei, ou mesmo o ditador dizia qual era o valor das pessoas, isso se tornou completamente algo completamente banal, porque daí o cara que dizia quem tinha valor e quem não tinha. Se o cara estava a favor do Estado, se o cara estava a favor do partido, ou se o cara estava a favor do regime que estava acontecendo, ou não. Por isso que o valor da vida humana não pode ser dado pelas pessoas, mas deve vir de algum outro lugar. Deve vir da metafísica, que é o que a gente pensa, inclusive, em termos de filosofia. Então, o valor humano, ele tem a ver com a prática da vida. Assim como, quando a gente pensa em termos de significado, sentido da vida, também ele não é algo abstrato, não é algo simples da gente, inclusive, só adquirir conhecimento, ou mesmo você pensa que o sentido humano não vem simplesmente pela profissão que nós temos, pelas faculdades que nós podemos um dia fazer, pelas conquistas que nós podemos ter na vida, os sonhos sendo realizados. Isso não satisfaz o coração humano. Mas daí você pensa, até em termos de conhecimento, que é a ideia de um agnóstico,
o conhecimento também não gera sentido para nós, ou significado. Isso é comprovado quando a gente olha para a existência humana, né? No final, o sentido também tem que vir, não de nós mesmos, mas de alguém que dá a nós. Né? Eu lembro até de uma palavra do Timothy Keller, onde ele fala sobre isso, onde como o significado da vida humana não pode vir de nós mesmos, porque a gente está sempre buscando a aprovação e o significado das pessoas. Aí nós buscamos significado e aprovação das pessoas, mas muitas vezes as pessoas elas não conseguem trazer significado e propósito para nós, porque elas também são falhas, elas também erram. E é por isso que a gente precisa, sim, de uma outra pessoa, sim, de um outro ser, né? Nós precisamos de Deus, que é o único que pode realmente, de maneira externa, nos dar sentido, valor. Quer dizer, no final, mais uma vez, é o que o Cliff está falando, é algo prático, não é simplesmente, não tem a ver com conhecimento meramente, né? Você não pode ser agnóstico quanto ao sentido, você não pode ser agnóstico com relação ao valor, você precisa de algo prático. Ele fala sobre moralidade, e a gente já falou várias vezes aqui no Antítese, como a moralidade ou a ética que representam o certo e errado para a humanidade, e para nós que somos cristãos tem a ver com o pecado, o pecar ou não pecar, é algo prático. Não é sobre conhecimento, não é sobre o que eu sei ou o que eu não sei. Tem a ver com quem eu conheço, que é Deus. Nós somos cristãos, nós sabemos disso. Mas o que o Cliff está falando aqui nesse vídeo, né, pro O'Connor, é exatamente esse ponto de que não é só sobre saber. Pensa nisso. A gente tem aí 2000 anos de história desde Jesus. O quanto a humanidade evoluiu e continua a evoluir. A gente pega os filmes do passado, você pega filmes de 50, 60 anos atrás, e as pessoas achavam que em 50, 40, 70 anos a humanidade já estava vivendo um tempo de paz. Depois, por exemplo, que a Guerra Fria acabasse, né? Quando o Muro de Berlim caísse, ia ter paz novamente sobre a humanidade. E a verdade é que essa paz não chega, ela não chega nunca, porque mesmo com todo o conhecimento do mundo, mesmo com todo o avanço científico, mesmo com todas as ciências, as faculdades, o crescimento tecnológico, o ser humano está indo cada vez mais para um buraco. E a moralidade ou a ética, o certo e errado é algo muito prático. No final, de novo, você não pode simplesmente ignorar isso. Você não pode dizer, não tenho conhecimento, eu não sei se existe um Deus que diz o que é certo, o que é errado para você. Não! No final você tem que decidir. Ou existe um Deus que é o justo juiz que nos traz um padrão moral de como viver e estabelece a ética humana de acordo com o valor que ele dá para os seres humanos, ou não existe. E cada um pode dizer o que é certo e errado para si. E o problema é que quando a gente coloca isso, as consequências, quando a gente pensa nas consequências desse pensamento, né, a gente vê como o mundo está. Se a ética humana ela pode ser dita com base no que as pessoas acham ou não acham, aí nós temos como resultado o que Hitler fez, as guerras que muitas vezes acontecem, as mortes que acontecem, os assassinatos que acontecem no dia a dia, né? Uma pessoa assassinar uma outra, ou abusos que acontecem, escândalos no dia a dia que acontecem. Diariamente acontece um monte de coisa errada que tem a ver exatamente com a questão da moralidade. Para a pessoa que está vendo aquilo, para ela é certo fazer. Né? E talvez para você não seja, para mim não seja, mas para a pessoa é. Por isso que no final, a moralidade também não é uma questão que você pode ser agnóstico. Você não pode, eu não conheço, eu não sei. Não tem como, é prático, é vivido. E no final, o último ponto que ele fala, né, que é exatamente o finalzinho do vídeo, ele vai falar sobre a vida e a morte. Né? Ele fala, você não pode olhar para uma pessoa que está lá no caixão e dizer, eu sou agnóstico quanto a isso. Como que você pode ser agnóstico? Ou você tem que achar, ou você tem que entender que existe sim um Deus, uma vida após a morte, ou não tem. E isso muda toda a nossa maneira de viver na Terra. E é engraçado a gente pensar como, e isso acho que vale para todos nós, né? Quando a gente vai para um enterro, a gente vai para um momento assim de luto, né? Todo mundo está se questionando ou está se perguntando com relação ao que vai acontecer depois dessa vida. E todo mundo fica pensando, não importa quem seja, todos nós pensamos o que vai acontecer com cada um depois que a morte vier. E eu acho que é muito forte a gente pensar que essas questões, mais uma vez, de valor da humanidade, significado, moralidade, vida após a morte, afetam a nossa cosmovisão e afetam a nossa maneira de viver. E no final, ninguém pode dizer que é agnóstico. Ninguém pode dizer que é agnóstico, porque
é algo prático, é algo vivido, é algo que nós enfrentamos, é algo que nós vivemos todos os dias. Você olhar para uma pessoa que perdeu um pai ou perdeu um filho e você falar, eu sou agnóstico quanto a isso. Não tem como. No final, essa resposta não satisfaz, entendeu? Tipo isso, a resposta dessa questão não vai satisfazer. No final, ser agnóstico não é o suficiente. Assim como também ser ateu, né? Nós somos cristãos, a gente sabe disso também, que não vai responder os anseios do nosso coração. Bom, é isso aí. O Cliff é um cara incrível. Tô até pensando aqui, eu até falei no início do vídeo que ele é pastor, eu não tenho certeza, posso estar enganado, né, quanto a isso, mas eu sei que os vídeos dele são muito bons, as respostas que ele dá são muito boas, ele vai para lugares e ele realmente é muito vulnerável para conversar com muitos jovens, muitas pessoas e debater. Eu acho que talvez esses debates que ele faz, que são só com pessoas, é muito legal, assim, acho que faz muito sentido. Pessoalmente falei, né, sobre debate, eu não gostar muito, eu acho que debate quando é filmado assim, de maneira proposital, sabe, onde é marcado o encontro para debater questões específicas, eu acho que não tem muito ganho, mas o que ele faz é muito legal e eu vejo pouco isso aqui no Brasil, né, mas faz muito sentido. Bom, é isso aí. Eu espero que com esse vídeo a gente possa ter refletido um pouco sobre a nossa apologética, até mesmo sobre o nosso evangelismo, né, a maneira que a gente fala com as pessoas, feito a gente talvez refletir um pouco na nossa vida, a maneira que a gente encara os grandes questionamentos do nosso coração, até para a gente poder se ajudar aí a construir o nosso raciocínio. E, bom, é isso aí. Eu não falei isso no início do vídeo, mas se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, nesse momento. Manda esse vídeo para alguém que gosta de apologética, gosta de teologia, para continuar aqui no canal, para continuar crescendo, né, o canal. Ajuda a gente aí conversando aqui embaixo também, comentando alguma coisa do que você achou, do que você acha da resposta que o Cliff deu também. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe. Valeu!